Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Bruna, esse é o seu canal de resumo de séries turcas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Feito isso, bora pro vídeo. Orhun está em seu carro e recebe uma ligação. Orhun então recebe a notícia de que o fogo foi controlado. Orhun então pergunta se os trabalhadores foram mandados para casa. O funcionário responde que sim, pois eles ficaram bastante assustados. Mas diz para Orhun que todos estão bem, pois a explosão foi no armazém, bem longe da área de produção. E diz para Orhun que não conseguiu entender o porquê da explosão. Orhun então se dá conta de que a explosão foi causada por Taskin, o bandido que Ekta roubou. Orhun então desliga o telefone e imediatamente liga para Erkan, seu investigador, e diz para ele que a explosão da fábrica foi apenas uma distração. Orhun então pede para que Erkan fique de olho na mansão, pois ele está a caminho. Orhun ia desligar o telefone, mas Erkan diz para Orhun que estava mesmo prestes a ligar para ele quando ele ligou. E diz para Orhun que aconteceu uma coisa. Ele então conta para Orhun que Sarah e Ira foram sequestradas. Orhun meio que trava diante dessa informação. Enquanto isso, Ira e Sarah chegam ao cativeiro acompanhadas por vários bandidos. Taskin olha para Ira e diz: "Eu estava muito ansioso para a sua chegada." Ira diz para Taskin que se alguma coisa acontecer com a filha dela, ela o matará. Ira então começa a ser levada para o galpão. Sarah continua desacordada por conta do calmante que a Fifi lhe deu. Ira então começa a pedir para que Taskin leve Sarah ao hospital, pois ela está muito doente. Mas ninguém escuta Ira e levam ela e Sarah direto para o galpão. Ira coloca Sarah no chão e vai bater na porta, dizendo que eles não têm coração. E diz para eles que Sarah precisa muito de um médico e implora para que eles tragam um doutor para ver a menina. Mas eles não ligam para as palavras de Ira. O irmão de Taskin vem dizer para ele que um dos advogados de Ekta lhe deram algumas informações importantes. E diz para Taskin que Ekta tem muito material em vídeo e em documentos para expor os negócios sujos deles. Taskin então diz para si mesmo: olha, nosso amigo Ekta achando que é inteligente. O irmão dele então diz: "O que nós vamos fazer agora?" Taskin então olha para ele e responde: "Não vamos fazer nada, vamos continuar com o nosso plano. Primeiro, Ekta vai se ajoelhar diante de mim e me pedir perdão. Depois vai devolver todo o dinheiro que roubou de mim. E então vamos arruinar a sua imagem diante do mundo inteiro. Ele vai pagar o que fez para mim." Enquanto isso, Ira está desesperada tentando acordar Sarah, que permanece inconsciente. Na verdade, ela está dormindo profundamente, mas Ira não sabe disso. A Fifi e Sultan começam a escutar a conversa de Orhun com Erkan. Orhun está dizendo para Erkan que é para ele descobrir como foi que Sarah ficou doente e por que o carro quebrou. E por esse motivo, Ira e Sarah nunca chegaram ao hospital. Orhun então diz para Erkan que alguém de dentro ajudou os sequestradores a sequestrarem Ira e Sarah. Orhun então manda Erkan investigar todos. Erkan então diz: "Todos?" Orhun então grita com ele e diz: "Sim, todos da mansão." A Fifi fica muito nervosa com isso, pois sabe que está incluída dentro dessa investigação. Orhun então acaba encontrando com a Fifi. A Fifi olha para Orhun e diz que ele precisa ficar calmo e manda ele deixar o marido de Ira cuidar dessa situação e diz para Orhun que ele não tem nada a ver com isso. Orhun então diz para a Fifi que Ira e Sarah estavam sob a proteção dele e que se alguma coisa acontecer com Ira ou com Sarah, a pessoa que ajudou os sequestradores a pegarem Ira e Sarah pagará o preço disso. Orhun então vai para seu escritório e a Fifi diz para si mesma em pensamento que se Ira prejudicar sua família de novo, é ela quem pagará o preço com seu próprio corpo. Enquanto isso, Ira chora sob Sarah e pede para que Allah a proteja e pede para que a menina fique bem. Sarah então acaba acordando. Ira então agradece a Allah por sua filha estar bem. Sarah então pergunta a Ira onde é que elas estão. Ira diz para a menina que elas vão ter que ficar ali por um tempo, mas garante para a menina que tudo está bem, pois o pai dela virá buscá-las. Enquanto isso, o bandido recebe uma ligação de Ekta. E Ekta pergunta para Taskin o que ele quer para entregar Ira e Sarah. O bandido então diz: "Primeiro, eu quero que você volte. E segundo, quero que você pague o dobro do dinheiro que roubou para mim. E por último, eu quero que você me entregue o seu anel de poder. Quero que me conte tudo o que sabe." E Ekta então diz: "Do que é que você está falando?" Taskin então responde: "Você sabe muito bem do que eu estou falando. Se quer ver sua esposa e sua filha vivas de novo, me entregue o que sabe." Enquanto isso, o bandido coloca Elif em um cativeiro e diz para a menina que ela ficará lá
Até ela lhe disser onde está o dinheiro para que seu pai pague a dívida. Orhun está em seu escritório e manda seu funcionário informar a polícia sobre o que está acontecendo. Orhun segue a ligação e Erkan vai contar para Orhun que as equipes de busca já estão organizadas para o resgate. E Ekta então liga para Orhun nesse momento. Orhun atende o telefone e Ekta diz para Orhun que eles têm o prazo até amanhã para entregar a Taskin o que ele quer, ou então ele vai matar Ira e Sara. E Ekta então diz para Orhun que não sabe o que vai fazer. Orhun então manda Ekta pensar direito, pois eles não têm tempo a perder. Orhun pergunta para Ekta se ele sabe de algum lugar em especial que Taskin possa estar usando para manter Ira e Sara em cativeiro, e Ekta responde que não sabe. Orhun pergunta a Ekta o que Taskin quer dele, e Ekta responde que ele quer o dobro do dinheiro que ele pegou e algumas informações secretas que ele tem sobre o mundo dos negócios sujos. Orhun então diz para Ekta que o dinheiro não é problema e diz para Ekta que cuidará disso. Orhun então diz que vai pegar o dinheiro que Taskin quer e manda Ekta entregar as informações secretas que ele tem para Taskin e diz para Ekta que vai mandar uma equipe buscá-lo no exterior para que eles possam ir resgatar as meninas. Mas Ekta faz uma cara de tipo, não quero ir não. Ele então diz para Orhun que Ira e Sara são a garantia que ele tem para não dar essas informações secretas, que são muito importantes. Orhun então diz, o que é mais importante do que sua esposa e sua filha? E Ekta então fica em silêncio e faz aquela cara de novo de, não quero não. Ele então pede um tempo para pensar e diz para Orhun que amanhã de manhã entrará em contato com ele. E Ekta então desliga o telefone e Orhun fica puto da vida por saber que Ekta ainda vai pensar se vai dar as informações para Taskin ou não, ou seja, ele vai pensar se vai querer salvar a vida de Ira e Sara. Inacreditável, né? Orhun então diz para si mesmo em pensamento, o que mais você quer pensar? Ele as pegou. Ele está com elas nas mãos. Orhun então dá um tapa na mesa de ódio desse bundão do Ekta. Sultan vai conversar com a Fifi e diz para ela que Orhun está recrutando homens para ir resgatar Ira e Sara. A Fifi pergunta para a Sultana se elas podem ser descobertas. Sultana então começa a se lembrar de quando fez um acordo com Taskin para entregar Ira e Sara a eles. Sultana então volta de seus pensamentos e pede para que a Fifi fique tranquila, pois ninguém vai descobrir o acordo que elas fizeram com Taskin. A Fifi então manda a Sultana ficar de olho em todos os passos de Orhun. Enquanto isso, Ira tenta achar uma saída do cativeiro. Sara pega um graveto do chão e entrega para Ira, e diz para Ira que isso pode ajudá-la a abrir a porta. Ira então se abaixa e pergunta à menina se ela sabe o que é aquilo. Ira então diz que aquilo é uma varinha mágica que salvará as duas. Ira então pega a varinha e a sacode dizendo, portão, abra. Ela então entrega a varinha para Sara e diz para Sara que ela deve mexer o graveto como se ele fosse uma varinha. Ira então diz para Sara que talvez a varinha não abra o portão, mas talvez as ajude de outra forma. Aziz vai conversar com o bandido careca. O bandido careca pergunta para Aziz se a moça abriu a boca e contou onde está o dinheiro. Aziz diz para o careca que não, que a moça está dizendo que não sabe aonde o dinheiro está. O careca então diz, pobre garota, ela parece ser inocente. Aziz então diz para o careca que na opinião dele não existe confiança entre pessoas. Nesse momento, uma mulher com uma meia calça amarela horrível e um escarpão branco entra no local e vai em direção ao careca. Ela diz, olá irmão, como você está? Ela dá um beijo no rosto do rapaz e cumprimenta o Aziz. Aziz então diz para o careca que precisa sair. Ele então deixa os dois sozinhos no escritório do careca. Assim que Aziz sai do local, o careca diz para sua irmã que ela sabe muito bem que ele não gosta do jeito que ela se veste. Ela então pede dinheiro ao rapaz para que assim ela possa se vestir melhor. Ele então diz, nossa, você planejou tudo, não é mesmo, sua raposa? Ela então diz, sim, me dá dinheiro então, dá dinheiro para sua raposinha. Ele então dá dinheiro para a moça e pede para que ela compre algo decente. Ela então sai do escritório do seu irmão. Enquanto isso, Orhun está em seu escritório e Erkan sai de uma ligação e lhe diz que os homens de Taskin já estão se preparando para um ataque. Orhun então diz para Erkan que Taskin é um bandido que há anos se disfarça de empresário e que o anel de poder que ele quer que Ekta lhe dê é uma lista dos grandes chefes do crime do país. Erkan conta para Orhun que o carro que levava Ira e Sara ao médico quebrou, pois o óleo do motor estava misturado com açúcar e que isso fez o carro quebrar. Orhun então diz para Erkan que isso só prova que tudo não passou de uma armadilha para Taskin sequestrar Ira e Sara.
Orhon manda Erkan deixar o jato e o dinheiro preparado para que, se caso Yekta resolver voltar ao país para salvar Ira e Sara, eles possam agir rapidamente. Orhon também manda Erkan não trocar ninguém da segurança ainda, pois quer que eles observem os passos dele, para que depois ele consiga identificar quem é o traidor. Erkan vai atender às ordens de Orhon. Orhon então fica sozinho e começa a se lembrar das palavras de Yekta sobre pensar se ele vai querer entregar o anel de poder a Taskin ou não. Orhon então fica com muita raiva e joga alguns documentos que estavam sob sua mesa no chão. Enquanto isso, Elif chora no cativeiro e começa a se perguntar por que seu pai fez isso com ela. Nesse momento, o bandido entra no local e lhe entrega comida e suco. Ele então pega uma cadeira e se senta na frente da menina, e logo em seguida ele come um pedaço do pão e bebe um pouco do suco para mostrar a ela que a comida é segura. Ele então olha para ela e diz: "Você jura que o dinheiro não era seu, né?" Ela então diz: "Sim, não era meu." Ele então diz: "Na delegacia está cheio de pessoas mentirosas como você." Ele então se aproxima da garota e diz: "Vi seu coração quando estava olhando para os seus olhos. Talvez seu estômago faça seu cérebro pensar." Ele diz isso ajoelhando a menina na frente da comida. Antes de sair do armazém, ele olha para a menina e diz: "Apenas o sangue de pessoas mentirosas como você me satisfazem." Nesse momento é possível ver que alguém está observando eles através da porta. Após um tempo, Aziz sai do local e o homem que estava espiando entra no local e pede para que a menina não se preocupe, pois ele veio ajudá-la. Ele então vê o pão mordido e diz para a menina que vai trazer outro lanche para ela. A menina então pede água ao rapaz, pois gostaria de fazer uma oração. Enquanto isso, Ira conta uma história para Sara de uma família que foi resgatada pelo seu pai. Sara então pergunta para Ira se seu pai vai salvá-la. Ira concorda e diz que sim, que o pai dela virá buscá-las. Ira então abraça a menina e diz para si mesma bem baixinho: "Seu pai vai nos salvar." No subconsciente de Ira, ela obviamente está pensando em Orhon e não em Yekta. Enquanto isso, o pai de Sara realmente não está medindo esforços para salvar a vida das duas. Orhon então acaba vendo a cabana escura e vai até lá e começa a ver as coisas de Ira e de Sara. Ele então vê Pondes na cadeira e logo em seguida vê o lenço de Ira no sofá. Orhon então pega o lenço e começa a se lembrar de alguns momentos em que passou com Ira desde que eles se reencontraram, após ele sair da prisão. Orhon então diz para si mesmo em pensamento que não importa o quanto Ira diga para ele que ele não precisa protegê-la, ele vai sim protegê-la e não vai decepcioná-la. Enquanto isso, o rapaz volta com a água e uma caixa de papelão para a moça. Azix acaba vendo o rapaz sair do cativeiro de Elif. Ele então manda o rapaz voltar a seu posto e não sair mais de lá. A mãe de Azix liga para ele e pergunta se ele vai dormir em casa. Ele responde que não. Eles então desligam o telefone e ela começa a dar comida ao senhor Arif, que faz de tudo para não comer. Achei essa cena bem estranha, mas tudo bem. Enquanto isso, Elif faz suas orações. Azix então vai até o cativeiro dela e pega uma cadeira e começa a observá-la. Ele então diz: "Você está orando para que Alá perdoe seus pecados?" Elif então diz: "Estou orando porque Deus nos ordenou assim." Azix então começa a se aproximar de Elif e ela pede para que o rapaz não chegue muito perto dela. Azix então manda ela lhe dizer onde é que o dinheiro está. Elif diz para ele que não sabe do que ele está falando. Azix então diz para Elif que do jeito que ela está mentindo, ela só vai conseguir ir para o inferno. Enquanto isso, Orhon está sozinho no jardim e começa a se lembrar de alguns momentos em que passou com Ira no passado. Orhon então começa a se lembrar de um momento em que Ira disse para ele que confia muito nele e que sabe que ele sempre estará lá para protegê-la. E na ocasião, Ira pedia para que Orhon nunca a deixasse. Orhon então volta de seus pensamentos e atende a uma ligação. Yekta liga para o bandido e diz que aceita a oferta dele. O bandido então diz para Yekta que se ele envolver a polícia ou se ele descobrir que se trata de uma armadilha, a menina e a mulher vão morrer. Um bandido então tira Ira e Sara do cativeiro. Ira dá um beijo em Sara e diz para a menina que o pai delas veio buscá-las. Enquanto isso, o bandido careca vai conversar com Elif e diz: "Não se preocupe, eu sou apenas um empresário. Eu não gosto de fazer mal às pessoas." Ele então se aproxima de Elif e diz: "Não faça nada, não haja sobre minhas costas, ou então você irá perceber que eu não estou brincando." Elif diz
para o Careca que ela não está escondendo nada de ninguém e que não sabe exatamente o que está acontecendo. O Careca então manda a Elif pensar bem no que ela vai lhe dizer, pois ele não quer prender ela a vida toda naquele lugar, como se ela fosse um passarinho, e diz para a menina não os fazer de tolos. O Careca então diz para o outro bandido na frente de Elif que o psicopata poderá provar a menina de noite. Gente, sem comentários para essa frase, eu achei isso um absurdo. E detalhe, a classificação dessa novela é para mais de 7 anos, ou seja, pessoas acima de 7 anos podem assistir esse show dos horrores, sem comentários. Enquanto isso, o bandido está com Ira e Sara em uma rua deserta. Ira coloca Sara no chão e diz para a menina que ela não deve se preocupar, pois o pai dela veio salvá-las. Nesse momento, Ira vê um carro se aproximando e fica feliz e diz para Sara: olhe, Sara, papai está chegando. Um homem então, se passando por Yekta, começa a dizer em voz alta de dentro do carro que é para Ira e Sara se aproximarem do carro primeiro. Taskin então diz para o homem, achando que se trata de Yekta, que ele não está em posição de dar ordens. O homem, então, se passando por Yekta, diz que veio sozinho e que não pretende fugir. Taskin, então, acaba deixando Ira e Sara se aproximarem do carro, mas no meio do caminho ele manda elas pararem. Sara, então, corre para ver seu pai, pois está com muitas saudades dele. Mas quando ela abre a porta do carro, ela vê Orhun e diz: mamãe, papai não está aqui. Nesse momento, Taskin percebe que foi enganado e um tiroteio começa. Orhun então pega a Sara e coloca ela atrás do carro para protegê-la. Taskin então pega a Ira de refém. Orhun manda o bandido soltar Ira. Taskin então diz para Orhun que se ele se mexer, Ira morre. Orhun então fica apontando sua arma para Taskin, enquanto Sara está com os ouvidos tapados atrás do carro de Orhun. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.